Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Viajar, aqui no canal da Planeta Viagem, onde falamos sobre uma das experiências mais fascinantes e completas que as pessoas podem viver, que é viajar. Fica aqui com a gente e vamos juntos viver a emoção de descobrir o mundo. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre cruzeiro marítimo, viagem de navio. Eu sou Eleonora Andreoni e está comigo aqui a Flávia Drummond. E nós acabamos de voltar de uma experiência fantástica. Nós fizemos um cruzeiro marítimo no Icon of the Seas, da empresa de navegação Royal Caribbean, que hoje é apontado como o maior navio de cruzeiros do mundo. O Icon of the Seas é um navio que começou a operar em 2024. Ele acomoda 5.610 passageiros, com uma tripulação de 2.350 pessoas. São 20 decks, 8 bairros. Os bairros são áreas do navio que tem uma proposta específica, digamos assim. Por exemplo, um dos bairros é o Central Park, um local onde tem uma vegetação verdadeira, digamos assim, as plantas são autênticas, não são plantas artificiais, e tem uma proposta de uma área mais calma do navio. E cada um desses bairros tem restaurantes, tem bares, então o passageiro pode ficar bastante tempo desfrutando daquela área ali. Mas então eu vou conversar com a minha convidada aqui agora, né? Senão fico só eu falando aqui. Como é que foi a tua experiência, Flávia? Nós viajamos em família, eu acho que isso a gente não colocou ainda, né? Como foi a tua experiência com teus 2 filhos pequenos, né? A Anitta com 10 anos, o Bento com 7 anos, que aliás completou os 7 anos durante o cruzeiro marítimo. Então, como é que foi para ti, assim, com as crianças? Como é que foi essa experiência em família? O que tu achaste dessa viagem? Bom, obrigada, Eleonora, né? Vamos conversar um pouquinho. Essa viagem, eu acho que esse navio é bastante, né, não totalmente voltado para criança, mas ele tem um parque aquático dentro do navio, né, e as crianças voltaram enlouquecidas, né, é um navio incrível. Inclusive esse Central Park que a Eleonora falou, ele é uma rua, ele tem a céu aberto, né, Eleonora? É importante dizer isso. Tem cabines voltadas, né, para dentro dessa rua, sim, não só cabines para o mar, mas tem cabines também voltadas. Desse lado tem o Central Park, né, e do outro lado é uma parte totalmente voltada para um playground infantil, né? Mas tem um carrossel, né? Tem carrossel, tem uma parte... Fliperama, tem uma parte molhada que as crianças brincam com uma aguinha, com como é que é o nome mesmo? Surfside. Surfside. Isso. É outro bairro. É outro bairro, É outro exatamente. bairro do navio. Mas essas são as duas ruas, assim, né, que estão abertas, principalmente o Central Park, né, que é a céu aberto, por isso que a vegetação é natural. E o navio é incrível, não tenho nada para dizer do navio, acho que, né, tu também achou o navio incrível, mas foi... E a parte de cima, né, Flávia, no andar, no 16º andar, se eu não estou enganada. Isso. No 16º andar tem uma área que é toda voltada para essa parte de tobogãs, toboáguas. Se eu não me engano, são 8 toboáguas. Isso. São 8 toboáguas. As crianças ficam enlouquecidas, com vários tipos, assim, alguns mais radicais, outros menos radicais. Tem outros que tem várias, dá para ir até 4. Isso, várias piscinas. Tem piscina com uma onda, né? Isso, vai e volta, piscina com onda. Que é uma piscina principal. E outra coisa que é muito legal do navio, que todas, até na parte das piscinas, tem shows, né? Ao vivo, na hora do banho de piscina, de noite no Central Park, tem show de jazz. Tem um bar ali naquele deck 5, né? Sempre tem shows de noite. Então é um navio, assim, a gente teve 3 paradas só, né? 3 paradas. Dos 7 dias só tivemos 3 paradas.
Isso foi uma coisa até que a gente, né, gostou, porque a ideia era, né, as crianças curtirem realmente o navio. E esse navio tem duas rotas, né, Eleonora? Isso. Tem Só um comentáriozinho assim, ó. Esses navios maiores, em geral, né, eles ficam navegando no Caribe, Isso. que é o que está acontecendo com o Icon nesse momento. Ele só faz rotas no Caribe. Então, como a Flávia estava dizendo, ele está fazendo duas rotas, né? Duas rotas. Uma Caribe Leste e outra Isso, Caribe Oeste. Nós fizemos a rota leste. E o oeste é que vai para Cozumel, que vai para o lado lá do México. Isso. E a gente foi para o lado de São Martin. Né? São Tomás, São Martin. E uma terceira parada que é a ilha exclusiva da empresa Royal Caribbean, que é uma ilha super bonita também. Né? São destinos muito bonitos. Qualquer um desses três, assim, são lindos. Assim como os destinos do Caribe Oeste também, né? São muito bonitos. Bom, outra coisa que eu acho importante falar é de onde é que, como é que foi a rota do navio, né? E de onde é que ele saiu, de que porto. Esses navios que sempre, né, saem do Caribe, normalmente saem de Miami. A gente saiu de Miami, a nossa primeira parada, que foi, eu acho que o terceiro dia, né? Foram 2 dias de navegação. No terceiro dia, a gente parou em São Martin, né? Aí teve o 4º dia de navegação, daí depois paramos em São Tomás. Né? Aí a gente navegou e depois, por último, já voltando, foi na Coco Cay, que é a Ilha da Royal. Aí só um comentário, assim, ó. Nessas paradas, a própria Royal Caribbean, como é padrão em cruzeiros marítimos, né? Ela oferece os passeios, que podem ser adquiridos ou antes do início do cruzeiro ou durante o cruzeiro. Ou, que foi o nosso caso, né? Se a pessoa preferir, ela pode fazer por conta dela, né? Por conta própria, o passeio. Por exemplo, nós pegamos um táxi, né? E fomos um transfer, na verdade não foi um táxi. Uma van que nos levou até uma praia que nós escolhemos para passar o dia. Isso. E depois voltamos com o mesmo transporte. Então não há necessidade de comprar o pacote do navio. É uma escolha de cada pessoa. É importante dizer também que sempre quando a gente desce no navio, tem ali no porto, né, algumas pessoas que oferecem algumas coisas. A gente, como a gente estava numa família grande, a gente era em 10 pessoas, a gente pegou a van ali, escolhemos a praia, negociamos tudo ali, porque é importante negociar antes, né? Muito importante. Negociamos tudo ali, fomos para essa praia, marcamos um horário. Esse mesmo motorista nos pegou para nos levar de volta para o porto, né? Foi uma praia maravilhosa que a gente escolheu, né? E passamos o dia na praia. Outra coisa bem importante que eu acho que é bom a gente dizer é sobre as refeições do navio, né? Que é uma coisa que muita gente pergunta, né? Eu particularmente achei ótimo, né? A comida do navio. Claro, tem para todos os gostos num navio desse tamanho, né? Uhum. Mas eu te digo até que a minha, assim, em alguns dias me surpreendeu positivamente, tá? Eu diria também que, de modo geral, assim, claro que são refeições feitas por um grande número de pessoas, então não tem como ser uma coisa muito exclusiva, uma refeição muito refinada, muito elaborada, né? Mas eu considero, assim, que as refeições são de bastante qualidade. E uma coisa importante é que no restaurante principal sempre tinha cardápio, sempre tem, né, cardápio infantil. Então as crianças, né, podiam escolher aqueles tipos de alimentação mais voltada para esse público. E são 2 restaurantes que são os principais, né? O restaurante principal do navio, que fica no 5º andar. No 15º. O restaurante principal fica no 15º andar, que é um buffet. Isso. Né? E aí, à noite, no jantar, sempre tem o restaurante que é marcado, né? Com horário marcado. E aí, nesse restaurante, eles te oferecem algumas opções de entrada, de prato principal e sobremesa. Exatamente. Mas também, se a gente quisesse, a gente podia ir no 15º principal, né? Podia também. A gente que fez todos os dias a refeição ali, sentadinha, calminha, na nossa mesa. Mas uma outra opção também, para quem se dispuser a gastar um pouco mais, é ir nos restaurantes de especialidades, que são os restaurantes que são pagos no navio, porque esses que nós falamos já estão incluídos no valor que foi pago pelo cruzeiro.
Mas existem alguns restaurantes que tem restaurante italiano, tem restaurante de sushi. Agora eu não lembro os outros, assim, mas há vários restaurantes que eles consideram restaurantes de especialidades. Então, Tem um restaurantes. steakhouse de Isso, carne. steakhouse, é que aí tu paga separado. Ah, E no andar térreo do navio tem uma pizza. Térreo, não é o térreo, no É o andar. quinto andar. É que a gente chama quinto andar porque é o andar que a gente entra. É o andar que a gente faz a. E o andar principal, né? É o andar principal, onde fica a Royal Promenade, É. que é mais um bairro, tá? Depois a gente até quer comentar um pouquinho sobre a Royal Promenade. E, e ali tem uma pizzaria, a Sorrento Pizzaria, Sorrento. uma pizza super gostosa, uma pizza napolitana, tá? Que fica funcionando, se eu não me engano, até às 2 da manhã. Das 11 da manhã às 3 da manhã. É. Então é Sempre quase... está funcionando, uma delícia a pizza. Então, assim, ó, essa parte das refeições, com certeza, eu acho que atende muito bem, assim, atende todos os gostos. Todos os gostos. Maravilhoso. O café da manhã também é uma delícia. Isso, Claro, café da tem, manhã também. né, todas aquelas comidas diferentes que nós brasileiros não somos acostumados, né? Mas tem gente que gosta. Mas Nós pedimos moranguinho todos os dias, porque às vezes dias. não tinha moranguinho Nas frutas. nas frutas, aí a gente pedia, eles traziam. As crianças pediam Nutella todos os dias, se deliciaram lá com a quantidade de Nutella, adoraram, né? Comiam de colher, né? Comiam de colher, exatamente. E falando sobre a Royal Promenade. A Royal Promenade é uma outra área do navio, um outro bairro, digamos assim, né? Onde tem uma instalação que é icônica, assim, que é The Pearl, que é a pérola, né? Que é uma construção em vidro com vários painéis que vão mudando de cor. E nessa área acontecem vários shows, né? Tem tipo um deck, é o quinto deck e o sexto, né? São 2 andares. Sim, ela abrange 2 decks, Isso. essa parte aí. O sexto são mais, é tipo uma sacada, né? Com os restaurantes. E tem sempre um show, né? Ou se não é um show, é uma atividade, é uma brincadeira. É muito legal. E inclusive na primeira noite no navio, na primeira passagem da meia-noite, acontece um show muito legal, muito alegre, muito interessante, que tem o show da música e depois eles fazem uma contagem regressiva da passagem da meia-noite. E aí eles largam vários balões, é muito bonito, o pessoal gosta, é colorido, todo mundo estoura os balões. É muito legal, assim, né? É como se fosse um show de fogos deles, como se fosse um show de fogos deles, assim. Que É muito legal essa parte. Mas um comentário que eu queria fazer sobre a Royal Promenade, que eu acho que em alguns momentos, eu pessoalmente achei a área um pouco barulhenta, né? Mas aí que tá, como o navio é muito grande, quem não tá afim de muito agito, muito barulho, há tantas outras opções, entende? Que tu pode ficar mais tranquila, lendo um livro. Eu, como sou, gosto de pegar um livro, ficar lendo. Então, eu ia para uma área mais calma. Falando dessas áreas mais calmas, né? Nesse deck 5, junto de toda essa Royal Promenade, tem umas sacadas, né? Com sofás. Isso, é uma área externa, né? Uma área externa, né? Que é super calma ali. Muito Parece que calma. eles devem ter botado um tipo de vidro que é anti-ruído, assim, isso, né? Exatamente. Não escuta nada do outro lado. Quando tu chega perto, o vidro, a porta abre para tu entrar, né? Para ir para a sacada, entrar, não sair, né? E vai. Isso aí eu fiz questão de fazer esse comentário, porque eu acho que esse navio é um navio voltado para famílias. Mas isso não significa que aquelas pessoas que querem alguns momentos de mais sossego não possam desfrutar o navio. Que foi o meu caso, que às vezes eu gosto de momentos mais calmos. Então, não precisa, o navio tem muita criança. Não necessariamente muita criança. Muita criança, um navio, né, que tem um apelo do parque aquático, dos tobogãs, tem um mini golf para as crianças, né? É um navio muito voltado, inclusive tem uma área muito legal, que se não me engano é Adventure, o nome da parte de criança, que tem não tem custo nenhum adicional, mas são por idades, né, que as crianças podem ficar lá, fazer todas as atividades. E assim, os meus filhos têm 4 anos de diferença,
A Anitta já podia entrar, não, eu tinha que deixar ela lá, mas sair, ela já podia sair sozinha nos dias que o navio não estava, né, em algum porto, nos dias que estava navegando, ela podia sair sozinha, mas o Bento eu sempre tinha que deixar e sempre tinha que buscar, é tipo uma recreação, né, que também facilita muito, né, tem, se não me engano, é até às 5 da tarde, e aí depois volta às 20, né, às 8 da Então, noite. se os pais querem relaxar um pouquinho mais, né? Sair para jantar tem essa dentro do opção. navio, né? Podem fazer tudo, mas tem também essa opção sem custo nenhum adicional, né? E bem importante, até o meu filho pequeno andava sozinho dentro do navio, né? Porque é super seguro, mesmo ele sendo o maior navio do mundo, eu acho que isso é bem importante falar aqui, né? Eles estão sempre seguros. Um aspecto importante que eu pensava antes de fazer essa viagem, que talvez esse navio fosse muito lotado, tivesse muita fila, elevadores lotados, enfim, eu tinha um certo receio quanto a isso. E eu fiquei surpresa, porque realmente o navio foi muito bem planejado. Muito assim, ó, essa parte de multidões, digamos assim, ele foi muito organizado para evitar que se formassem grandes multidões. Os elevadores, por exemplo, são elevadores inteligentes, né? Exatamente, e inclusive tem muitos, né? São 12 elevadores. Sim, vários elevadores, nem são contei 12. É muito São 12. elevador. Ou 12, ou são duas torres de elevadores, né? Duas torres, mas na torre que a gente mais usava eram 3 e 3, 6 de cada lado, eram 12 elevadores. Então 24? Porque é isso do outro lado, lá 24. Mais 24 elevadores. E assim, ó, nunca, tempo de espera pequeno, elevador lotado não existia. Nunca, várias vezes eu particularmente peguei várias vezes só eu, elevador sozinho, então era sempre... Filas raramente, assim, talvez no buffet um pouquinho, às vezes na hora de pegar alguma, né, salada, sei lá, alguma coisa, talvez tivesse um pouco de fila, mas realmente o navio muito bem planejado nesse aspecto, assim, né? Muito mesmo. Também são tantas opções, são tantos restaurantes, são tantos bares, tantas atrações. Falando nas atrações, o que a gente fez, tá? Como a gente baixou o aplicativo antes e marcou com bastante antecedência o que a gente queria, porque a gente, né, nas nossas... Essa é uma dica, né? Importante. Isso, marcar antes. A gente, nas nossas pesquisas, viu que as atrações às vezes lotam, porque não são diárias, tá? A gente foi Mágico de Oz. No Mágico de Oz, num teatro lindo, maravilhoso, que não nível Broadway, eu acho. Maravilhoso. A gente foi num show de patinação no gelo. Isso. A gente foi no Aqua Action, que é um show de água, de dança, de... Acho que é isso, né? É, aquele esqueletinho de dança. Desafiam a gravidade. Isso. Muito legal. Muito legal. Outra coisa incrível que a gente amou, que até tu não foi, mas eu fui, é um laser tag, que é a gente teve que marcar com antecedência, porque não tem, no mesmo espaço que acontece o laser tag, acontece o show de patinação no gelo. Então não tem como tudo, né, contemplar todos. Então é por hora marcada. São 2 equipes de até, não sei exatamente, na minha equipe eram 9 pessoas em cada equipe. Mas o que é esse laser tag mesmo? Esse laser tag a gente botava um colete, né? E esse colete é uma guerrinha de laser. Tu botava um colete e aí a outra equipe te atira. Eles resetam o colete no início, quando acende, né, vai começar o jogo, aparece a luz da equipe que tu é. E é uma equipe contra outra, todo num labirinto inflável. E muito legal. Eu nunca tinha feito nada assim de... Eu sei que até existe já aqui em Porto Alegre até um lugar que faz isso, mas, né, eu nunca tinha participado. Achei incrível, adorei. E é muito legal e isso acontece sempre durante o dia, tá? Então, a nossa hora que a gente conseguiu nem era uma hora tão boa, mas a gente acabou saindo da piscina, só pode ir de tênis, não pode ir de sapato aberto, de chinelo, de crocs, não pode, tá? Então... A gente marcou os nossos shows com antecedência para não correr o risco de ficar sem, né? Claro que tem diversos outros shows que pra gente não interessava, por isso que a gente nem foi. Eu, particularmente, adorei um show, aliás, um bar de jazz
que ficava no Central Central Park, né? Mas assim, ó, show de Maravilhoso. altíssima qualidade, maravilhoso. Tinha um show de jazz ali, fascinante, Dois assim, brasileiros maravilhoso. tocando. Tinha até 2 brasileiros tocando, maravilhoso, maravilhoso. Não Maravilhoso. estava lotado, tu pode sentar Nada. bem acomodada, pede a tua bebida. E tudo é bonito, né? Tudo é bonito. Tudo é bonito, tudo é de muita qualidade, é um navio muito legal. Falando sobre as cabines, há cabines de todos os tipos e para todos os gostos e todos os bolsos. Aí tu tem inclusive uma cabine que tem 3 andares a cabine e tem dentro da cabine um escorregador para passar de um piso para o outro. Tem cabine com piscina privada, enfim, tem vários tipos. E mais de 80% das cabines acomodam de 3 a 4 pessoas, porque o navio realmente o aspecto de ser voltado para famílias. A nossa cabine era uma cabine externa, né? Não tinha varanda, nós éramos só um casal, era só um casal, e a cabine da Flávia era uma cabine maior. Isso, um pouquinho maior, porque a minha tinha uma cama de casal e um sofá que virava cama, né? E ótimo, maravilhoso, virou cama de casal, e muito confortável tudo. Tudo muito confortável, Muito tudo de confortável. qualidade, muito limpo. Muito bem planejado. É. Tinha onde guardar malas, a gente antes, né, ficamos uns dias ali por Miami, então não eram só 7 dias de viagem, né, então a gente tinha malas um pouquinho maiores, tinha onde guardar malas, nossa, muito confortável, muito bom tudo, né. A gente adorou. As crianças, então, nem falam. Bom, o único problema é que as crianças não queriam descer nas paradas. Exatamente. Essa era uma questão, a gente queria conhecer, a gente queria curtir as praias, e eles não queriam saber de descer. Então, vou desmistificar aqui um pouquinho daquela parte de roupas do navio, né? Todo mundo acha que tem aquela noite do comandante que existia antigamente. Isso não existe mais. Como esse navio, a maior parte a grande maioria dos passageiros são americanos, né? Eles continuam, tem a noite do branco, tem a noite mais arrumada, de gala, não sei se é assim que a gente pode falar. Tem para todos os gostos, né? A gente não levou nada disso, né? A gente usava roupas normais, roupas leves, é calor. Claro que um casaquinho sempre ajuda, porque o navio é todo climatizado, né? E muita roupa de banho. Bem, roupa descontraída, não precisa levar muita roupa. Não. 1, 2 roupinhas mais arrumadinha e deu, entendeu? Pra jantar ali. Pra jantar. Passa o dia inteiro de roupa Passa de o dia piscina. inteiro de roupa de piscina, chinelinho. Chinelo. Um shortinho, era isso. Muito era tranquilo, isso. assim, essa parte da Muito da tranquilo, roupa, né? Muito tranquilo. Claro, tem de todos os Claro. né? De todos os tipos. A gente viu gente. Os americanos gostam de se Gostam. vestir de uma forma mais sofisticada. Tinha gente de terno, de Tinha gente smoking. de smoking. Mas, né? Mas quem não tiver de smoking, quem não tiver bem assim, com esse tipo de roupa mais formal, vai se sentir bem igual. Super Não tranquilo. tem problema assim, nenhum. Mas muito tranquilo o navio, nessa parte de roupa. Tinha o cassino, né? O cassino. O cassino. A gente não ia muito, né? Aliás, nem fomos, mas passamos pelo cassino, porque uma das saídas, quando chegava nos portos, era sair pelo cassino, né? Uma parte que eu acho bem importante a gente comentar, né? Que a gente usou e que foi super, me surpreendeu positivamente, foi a academia do navio, né? Que a academia, além dela ser incrível, grande e com aparelhos maravilhosos, a academia tu saía numa saída assim, fora do navio, e quando a gente saía, tinha uma pista de caminhada e de corrida. Inclusive, a gente enxergava os botes, aqueles, né, salva-vidas para emergências, mas aí tu saía nessa pista ou de caminhada ou de corrida, e aí tu entrava na academia, né? A academia sempre dava uma toalhinha, né? E maravilhosa a academia. Super bem equipada, né? Super bem equipada. E essa pista de caminhada e de corrida são 750 metros, né, em volta do navio,
E a gente via muita gente caminhando e correndo, porque era uma delícia. Tu pegava uma brisa, né? Não era uma coisa que nem tu tá na esteira caminhando ou correndo, né? Foi uma coisa muito, que me surpreendeu muito, foi essa, adorei saber, não caminhei, nem corri nenhum dia, mas era muito legal. Outra experiência interessante no navio, que são muitas, né? Vocês estão vendo, né? Que são muitas experiências, que eu achei interessante, foi assistir o pôr do sol. Ai, maravilhoso. Num lugar que tem, assim, meio que especial para assistir o pôr do sol, que é um bar, né? tem um nome. Ele fica bem na ponta do navio, então a gente se acomoda ali, pode pedir uma bebida, tem um sofá super gostoso, porque é uma experiência muito legal. Todo de vidro, né? Todo de vidro. Todo de vidro. E uma experiência e tanto, né? Maravilhosa. Falando sobre a melhor época, né, de fazer essa viagem. O Caribe é bom sempre, né? É sempre uma delícia, sempre uma temperatura maravilhosa. Mas é importante a gente lembrar que tem a época dos furacões, né? Isso. De julho a até novembro, né? A gente foi numa época que era a época de furacões, fizemos o nosso navio em outubro, mas não tivemos nenhum problema, não teve nenhum furacão, né? Né, nessa época tá sempre, corre-se esse risco sempre, né? Então, acho que é bem importante levar em consideração essa época dos furacões, de julho a novembro. Mas o Caribe tem sempre uma temperatura maravilhosa, um calorzinho delicioso, né? Um ventinho bom, roupas leves. E eu gostaria de comentar também aqui sobre que eu acho que viagem de navio é muito indicado para famílias. Porque famílias, quando viajam juntas, elas querem a convivência. É verdade. Né? E se a gente viaja para um destino que te oferece muitas opções de deslocamento e que às vezes de caminhadas, que às vezes as pessoas, uma quer uma coisa, a outra quer outra. Quer parar numa loja, quer fazer, isso, né? Então, assim, ó, no navio, as pessoas jantam juntas, né? As pessoas podem assistir os espetáculos juntas, podem ir para a piscina juntas. Então, tu tem todo o conforto das várias opções para várias idades, né? Para vários gostos e, ao mesmo tempo, te propicia essa convivência. Exatamente. Eu acho que isso é muito bom. Assim, isso tem uma coisa incrível do navio que eu acho que é a comodidade. Né? Exatamente. Tu vai ficar uma semana ali sem trocar de hotel, o teu hotel é flutuante, né? Tá te acompanhando e tu tem as refeições incluídas, tu não tem nem que pensar qual é o restaurante. Nesse até tu pode pensar se tu quiser, né? Porque tem várias opções de restaurantes, são mais de 40 restaurantes. Mas tu já tem tudo meio planejado ali, então eu acho que... E tem bastante gente, né, Leonora, que tem um preconceito, né, Eu tenho vários amigos jovens que têm esse preconceito com o navio, achando que é viagem pra gente mais velha. Mas é a segunda viagem de navio que a gente faz, minha família, e cada vez a gente gosta mais. E cada vez as crianças aproveitam mais. Tudo bem que esse navio era voltado para criança, mas o primeiro que a gente foi não era voltado para criança e eles já aproveitaram muito. E eles já viraram fãs de viagem de navio, eu também. Eles adoram. Adoram. E é uma coisa que muita gente tem esse preconceito, né? Que é uma viagem pra gente mais velha. Agora, esse navio, realmente, me surpreendeu, o Ivanhoe Descias, com a quantidade de gente jovem. Exatamente. Muita gente todas jovem. As idades, né? Desde criança pequena, adolescente, tinham turmas de adolescentes. Isso. Que faziam amigos, que estavam sempre andando juntos. Famílias enormes, né? Todo mundo em camiseta igual. Exatamente. Né? Exatamente. Muito legal. Esse navio nossa, uma viagem incrível para a família. A gente até estava em poucos, né? Em 10. Mas eu acho que tinha famílias do dobro da gente. Mas é muito legal. É muito legal. É uma viagem incrível. E, Eleonora, eu acho que também uma coisa legal da gente comentar aqui é que mesmo com todos esses atrativos, né? E parque aquático, restaurantes. O navio não é caro, uma viagem de navio, né? Não é caro, porque pensa bem, né? Ele inclui... Tu tem a hospedagem, tu tem o lazer, né? Tu tem as refeições. Então, se tu for botar na ponta do lápis,
É uma viagem que É uma não viagem que cara. vale muito a pena. E assim, ó, é bom a gente dizer que os preços deste navio, por exemplo, volta e meia tem promoções maravilhosas e os preços variam bastante também, né? Exatamente, Conforme a data conforme de a saída. saída. Então, é possível conseguir excelentes preços. Com certeza. Claro que nas datas aquelas mais procuradas, Réveillon, Festividades, não sei o quê, vai ser mais caro, né? Mas é um preço bem acessível. Bem acessível. Né? Bem parcelado, inclusive. Então, é uma viagem que nós aqui da Planeta Viagem estamos indicando para famílias Super e para qualquer pessoa que queira viver uma experiência nesse verdadeiro resort flutuante que é o Icon of the Seas. Exatamente. Né? Um resort maravilhoso, com uma infraestrutura incrível, com, nossa, uma mordomia ótima. Então, Flávia, muito obrigado por ter estado aqui conosco, por dividir essa experiência que foi maravilhosa. E eu gostaria de lembrar a você para seguir o nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. E eu finalizo dizendo que viajar num cruzeiro marítimo em família é uma experiência inesquecível e o Icon of the Seas é um navio fantástico que por si só é um destino. Obrigada, Eleonora. Foi ótimo, foi maravilhoso dividir aqui a nossa experiência, né, de viagem em família. E eu tenho certeza que o Pode Viajar vai sempre trazer muitas novidades e assuntos legais para a gente contar para vocês e dividir aqui tudo que a gente sabe, que a gente adora viajar e dividir tudo isso com vocês para vocês curtirem um pouquinho com a gente. Não percam o próximo episódio do Pode Viajar e até a próxima.